Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Como sempre, é um prazer imenso estar com você aí na sua casa. Para a gente é muito bom começar mais um dia, né, essa quinta-feira, na sua presença. Já te faço aquele convite para você ficar junto com a gente hoje até meio-dia. Hoje nós vamos debater sobre a possível influência da tecnologia nas eleições desse ano. Fake news, robôs e as redes sociais como palco de discussões acaloradas sobre política. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Janaína, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, convidados. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Steca, querido. Dia lindo, sol rachando. Vamos falar de um assunto muito importante que a população precisa saber, não é isso? Verdade, muito pertinente para esse momento que a gente passa. Bom dia, Steca, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Janaína. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia. Papo cibernético. É isso mesmo? Cabe esse nome? Papo cibernético? Vamos falar sobre isso? Eu acho que sim. É coisa que eu entendo muito pouco, mas vou aprender muito hoje aqui. E vocês também que estão nos assistindo vão aprender muita coisa hoje, com certeza. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, viu? Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe vários deles, convidados de peso aqui, referência nesse assunto, né, para ensinar ao pessoal da faixa etária do Steca, que não tem muita intimidade com a internet, hein, Steca? Mas eu sei outras coisas, tá? Muito mais. Bom, vamos lá então. A gente recebe o pró-reitor de graduação da Estácio e professor de segurança da informação, Douglas Machado. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A gente recebe também o professor do curso de comunicação da Estácio, Vitor Rezende. Bom dia. Bom dia. E contrariando a máxima, né, de que política, futebol e religião não se discute, a mesa de debate sempre discutindo política e as implicações para a sociedade. A gente mostra que é preciso sim discutir política para a gente poder questionar, né, o cenário que a gente vive. E também cientista político, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, um ícone da nossa universidade, onde eu me formei, Paulo Roberto Leão. Um prazer te receber. O prazer é meu, uma honra estar com vocês. Prazer, obrigado. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral proíbe a utilização de perfis falsos ou robôs para a propaganda eleitoral dos candidatos. Mas um levantamento recente identificou mais de 1 milhão de robôs seguindo os candidatos à presidência só no Twitter. Até agora, o candidato que lidera essa estatística é o Álvaro Dias, do Podemos, com 64,3% dos seguidores sendo potencialmente robôs. Bom, para começar essa conversa, eu queria que vocês tentassem estimar para a gente qual que seria os danos que esses robôs e esses perfis falsos podem causar nessas eleições. Tem uma série de evidências no mundo mostrando que o parâmetro e o perfil das campanhas eleitorais está sendo profundamente impactado pelas redes. Há resultados recentes que eram profundamente inesperados e que, em alguma medida, uma das variáveis que está sendo levada em conta para explicar esses fenômenos é exatamente uma mudança na conversação sobre política. Ninguém esperava uma vitória do Trump nas primárias do Partido Republicano, nem tampouco depois nas eleições. Ninguém esperava que o não vencesse o debate sobre o Brexit no Reino Unido. Ninguém esperava que, pela primeira vez na história, desde a Constituição do final dos anos 50, os principais partidos da França não chegassem ao segundo turno. Ou seja, há uma mudança no sistema partidário, há uma mudança nos resultados eleitorais esperados, que claramente está correlacionada também com a variável comunicação e o conjunto de variáveis tecnológicas que estão criando espaços de conversação, para o bem e para o mal, que alteram expectativas forjadas ao longo das décadas. Portanto, acho que também, quando a gente for tentar explicar esse pleito de 18, no Brasil, as eleições presidenciais, as eleições estaduais, não vai ser possível fazê-lo sem falar da centralidade da comunicação e da centralidade dessas tecnologias, especialmente, para produzir algumas variações daquilo que era comum até poucos anos atrás. O professor Léo, você citou 2 países do primeiro mundo. Sim. Imagina como isso acontece num país como o nosso, Sim. onde nós temos centenas de milhares de analfabetos, que a nossa classe média-baixa é maior do que tudo. Então, como é que é a influência disso, então, nesse país? Muito maior. Isso
também ajuda a diminuir um pouco o peso proporcional da rede do ponto de vista do eleitorado. Infelizmente, a gente tem muita exclusão digital. Portanto, algumas parcelas da nossa sociedade ainda estão menos influenciadas pelas redes do que nos países centrais, até por conta do nosso atraso em colocar as pessoas na rede. O que não quer dizer que não haja uma conversação, né? Em grande medida, alguns assuntos que surgem nas redes depois vão para os programas de televisão dos candidatos e vice-versa. Portanto, tem uma certa interpenetração dessas tecnologias que adensam a conversação para o bem e para o mal. E por que eu estou falando para o mal às vezes? Porque facilita a disseminação de informação falsa, por exemplo. Sim, muito rapidamente, aquilo que sempre existiu e sempre existirá, informação falsa destinada a produzir dano para um adversário, isso não é novo, né? Décadas atrás você tinha panfleto apócrifo que era deixado nas casas. A diferença é que agora você tem uma tecnologia que facilita isso virar um rastilho de pólvora e cria também, portanto, impacto de curto prazo que é mais difícil de ser detido, ao contrário do que havia em tecnologias em que a lentidão em que esse espraiamento se dava... Agora é mais fácil né? de multiplicar. Portanto, eu acho que mais do que nunca, no processo eleitoral, a gente tem que ter cuidados. Cuidados que sempre foram demandados, sempre foram requeridos, sempre continuarão sendo, e nessas tecnologias ainda mais. Não acreditar nas primeiras coisas que nos dizem. Ter uma saudável desconfiança, um saudável ceticismo e um saudável esforço de checar a informação antes de sair replicando em grupos de WhatsApp, antes de sair colocando no Facebook, exatamente por conta do efeito que isso pode produzir de disrupção, de decisão em que as pessoas eventualmente são orientadas equivocadamente a uma posição. Ou seja, há no universo eleitoral uma necessidade de prudência, uma necessidade de checagem, uma necessidade de verificação de fontes antes de assumir que qualquer coisa que nos chega é verdadeira. Mas aí está a grande preocupação. A população não se conscientiza pela falta de entendimento. Até queria saber do Douglas um pouquinho, porque como a gente pode auxiliar a população, explicar como que é isso, o que é o robô, o que ele faz, como que prejudica, porque eu acho que quando a gente entende o porquê, fica mais fácil. Você disse que nem todo mundo está aí na era digital, as pessoas têm muita resistência à tecnologia, mas a conversa chega. Ela chega e a conversa é reproduzida. Isso toma uma proporção gigantesca, está muito rápido, está assustador. Essa eleição é a eleição das redes sociais. Então, está muito complicado. Como é que você vê isso? Como é que você pode explicar para a gente uma linguagem fácil para o pessoal entender, né? Como é que isso se dá? Essa checagem de fatos, ela é fundamental. Ela precisa ser feita. Infelizmente, a gente tem uma estatística um pouco ruim, que é o seguinte: a notícia falsa impacta um determinado público e a notícia real corrigindo a falsa não impacta essa mesma pessoa. Então, normalmente, aquele público que checa a fake news não é o mesmo público que recebe. Isso é muito ruim. Então, poucas pessoas... Há quase nenhuma relação entre quem recebe a fake news e quem checa a fake news. Isso porque há uma tendência, né, de pessoas que tenham as suas crenças, a sua ideologia muito enraizadas, elas não estão muito interessadas no fato, né? Há até algumas pesquisas que reforçam que quando você tem uma crença já muito arraigada e alguém te apresenta um fato que vai contra a sua crença, acaba te fazendo refletir sobre aquilo que você já acredita e reforça argumentos a favor daquilo que você já pensava. O que não é argumento para a gente deixar de contestar os fatos, porque há ainda um público neutro, que é a maior parte, que pode sim checar esses fatos e refletir sobre essas notícias falsas. Em relação aos robôs, a gente tem diferentes tipos de robôs. Tem aquele primeiro robô clássico, que é quando você conecta um aplicativo qualquer a uma conta do Facebook. Hoje em dia, esse tipo de robô tem caído em desuso, porque grandes empresas de tecnologia como o Facebook vão criando mecanismos para poder detectar esse tipo de robô. Tem um outro tipo de robô, que é aquele robô que a gente chama de robô político. Esse é o pior deles. É quando militantes conectam sua conta na conta de um determinado partido ou na conta de um candidato para que eles postem por essa pessoa. Isso é extremamente difícil de combater, porque o perfil falso, aquele perfil fake clássico que a gente costuma dizer, que é você simplesmente ir lá e criar uma conta fake, esse é fácil de detectar, porque ele não tem história. Ele foi criado há pouco tempo, ele tem poucos amigos, ele não tem muitos posts. Agora, se você pega a sua conta real e conecta na conta e permite acesso, né, a um determinado partido para poder fazer likes por você, para comentar por você, essa conta tem muita legitimidade. Ela é bem difícil de se combater. É claro que para grandes empresas como o Facebook não é interessante que isso aconteça. E eles têm uma
um dilema muito grande, né, de até onde vai o interesse de se combater isso, que, claro, é grande, e a liberdade de expressão. Professor, a gente pode entrar nessa questão daqui a pouquinho, que ela vai ter que se estender, a gente vai ter que explicar mais sobre ela, mas a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com essa discussão aqui para a mesa de debates. Fora. Douglas, no último bloco você começou a falar sobre o posicionamento do Facebook a respeito do contexto político e se é interessante ou não para eles combater tudo isso que vai acontecendo. Você pode concluir para a gente? Exatamente. O Facebook o tempo todo eles estão fazendo varreduras para poder identificar esses perfis fakes. Então, se um perfil foi criado há pouco tempo, se tem poucos amigos, se tem poucas postagens, é relativamente fácil de se identificar. Mas o Facebook também se posiciona a favor da liberdade de expressão. Então, eles não querem censurar as pessoas e eles têm um medo muito grande de gerar falsos positivos. Então, se eles fizerem simplesmente uma grande varredura, né, e desabilitarem contas a esmo, correndo o risco de desabilitar contas reais, que não são fakes, simplesmente contas de pessoas que usam pouco, que têm um determinado padrão, essas pessoas podem se sentir censuradas. E o Facebook tem sim uma central com mais de 300 pessoas trabalhando com foco nas eleições aqui no Brasil, porque isso também está acontecendo nos Estados Unidos, como aconteceu, né? Por exemplo, tudo isso que se diz sobre a participação da Rússia nas eleições. Uma coisa que pesa muito ali é o fato dos acessos dos administradores das páginas terem vindo de lá. São informações que tecnicamente são fáceis de serem detectadas. E essas grandes empresas não têm interesse nenhum que esse tipo de coisa aconteça. O difícil é realmente combater. Estava falando dos perfis de robôs, ainda tem um outro perfil que nem robô e que também é difícil de se combater, que são os militantes mesmo. A pessoa ela não é um robô, o perfil é real, é uma pessoa real, mas posta muito, comenta muito e acaba tendo uma relevância muito grande nessas plataformas. A gente poderia, Vitor, para te incluir na nossa conversa, falar sobre essa relevância, né, que acaba fazendo com que crie um algoritmo, um cálculo, que as pessoas sejam direcionadas a um assunto específico, que ela fique presa naquela bolha que a gente fala, né? Como que isso acontece? É notório já de algum tempo para cá que as redes sociais elas se constituem, né, exatamente nessas bolhas, né? O que alguns teóricos chamam, por exemplo, de filtro bolha, que é a relação de afinidade que você tem com determinados assuntos que vai acabar trazendo para você informações voltadas para aquilo que você tem interesse. Né? E muitas vezes, se o que está sendo disseminado para você é uma informação que não é correta, uma informação que ela tem um viés ali complicado, naturalmente que você vai acabar, além de consumir, replicar isso de alguma maneira. Né? Eu falo muito que as redes sociais elas têm um público que está ali, que nem sempre você enxerga, que é o pessoal que está vendo a discussão. Muita gente que não entra nas discussões, que não participa das discussões, mas que estão ali observando. Então, muitas pessoas acabam influenciando não apenas, né, aquelas pessoas que participam, que comentam, que curtem, que compartilham, mas muitas vezes gente que está olhando mesmo, né, que estão ali nas periferias da discussão. E eu percebo muito isso, porque muitas vezes eu falo alguma coisa nas minhas redes sociais e alguns alunos que eu nem vi, que estavam lá e que não curtiram nem nada, às vezes vêm comentar comigo, olha, você falou aquilo, né, e muito bom e tal, ou às vezes não concordam. Então, tem muita gente que vê a discussão e não entra nela. Então, até porque quem toma um posicionamento, ela já tem um engajamento político maior, né? Sim. Então, eu acho que não tem como entender alguns dos dilemas que as democracias têm vivido sem falar desse ambiente de conversação. Só para dar um exemplo, eu estou começando uma pesquisa de mecanismos de reposicionamento das pessoas depois que a força política que elas apoiaram as decepciona. Por exemplo, aconteceu isso no governo Collor. Milhões de eleitores votaram no Collor. O governo, em algum momento, já inicia-se complicadamente com o público que o elegeu ao fazer o confisco da poupança. Em pouco tempo, algumas pessoas que fizeram campanha para o Collor, que foram militantes da campanha do Collor, ficam quietas, voltam com outra posição, voltam em apoio a outros arranjos.
que dificulta que a gente produza uma pacificação do país? Acho que, em parte, o ambiente das redes, porque as pessoas estão o tempo inteiro se expondo, o tempo inteiro reiterando suas posições, o tempo inteiro, eventualmente, sendo cobradas de uma mudança de posição, o que implica que, mesmo quando o contexto muda, elas têm dificuldade de voltar atrás na defesa que fizeram de algo e repactuarem com outros grupos. Portanto, há um processo de polarização, um incremento do discurso de ódio na política que não é brasileiro, é mundial. Em grande parte dos lugares onde as redes entraram como forma de conversar sobre política, há um adensamento dessas dificuldades de repactuar arranjos. Portanto, como é muito novo, a gente não sabe aonde vai rebater isso, se a gente vai aprender a lidar com as redes de modo mais educado, mais civilizado, mas o fato é que elas mudaram o modo como você tem conversação política e isso implica também o modo como se fazem os arranjos, não só de decisão de voto, mas mesmo de configuração de posições majoritárias na sociedade. Está muito complicado de observar as redes sociais, nunca é positiva essa discussão, a cada vez que a gente olha as nossas redes, ela aparece para a gente, e eu ainda fiquei sabendo que os robôs ainda postam comentários incitando essas discussões inflamadas, e as pessoas não se dão conta disso. A gente costuma pensar em termos muito morais, tecnologias boas, mas tecnologias não são boas nem más, né? Permitem usos mais diversos. As redes têm coisas fantásticas, eu fico falando para os meus alunos como é que era fazer pesquisa antes de Google, tem coisas fantásticas, mas tem também um conjunto de efeitos que a gente tem que estar atento a eles. Por exemplo, nossas informações são objeto de negociação comercial, né? Há uma enorme possibilidade de que limites de privacidade que historicamente foram construídos caiam. Há pouco tempo, uns anos atrás, uma empresa norte-americana da área de departamentos, lojas de departamentos, mandava catálogos físicos para as pessoas em função do que elas gostavam mais. E começaram a fazer uma consulta sobre os hábitos de navegação das pessoas. Em vários lares americanos, chegaram catálogos que enfatizavam produtos para grávida. E o pai da família, a mãe da família, ligava dizendo, não, mas deve ter um equívoco, não tem ninguém grávida. Tinha, a filha adolescente estava, não contou para os pais, mas a loja já sabia, porque tinha alguém buscando bercinho, buscando roupa de criança. Portanto, há dimensões políticas, econômicas, que a gente não pode deixar de levar em conta para compreender as contradições que esse ambiente de comunicação traz, né? É complicadíssimo. A gente pesquisa um eletrodoméstico na internet, quando você entra na rede social, está lá aparecendo vários. Eu falo, como que isso é possível? O professor estava lembrando de efeitos eleitorais, tem o caso da Cambridge Analytics, né, que é isso, ou seja, um mecanismo de captura de informação para você direcionar a mensagem eleitoral, que foi muito usado no caso americano, né? É ludibriar a população, né, infelizmente. Até acrescentando no caso das pesquisas do Google, o Google tem um produto chamado Google Trends que permite que a gente faça essa associação entre as buscas, né? E na quarta-feira, o resultado de quarta-feira do Google Trends associava os nomes dos principais presidenciáveis, os que estão na liderança. Os termos mais pesquisados juntos dos presidenciáveis eram notícias falsas. Não era fake news, era uma notícia falsa especificamente. Então, como que elas realmente chegam às pessoas, né? Agora eu estou falando do Google, né? A pessoa vai lá, ficou sabendo de alguma coisa, digita o nome do candidato e o nome daquele termo relacionado a uma notícia que é falsa. Sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, acho interessante destacar também que há ainda uma certa dúvida, né, do potencial dessa interferência, na medida em que a gente tem muita dificuldade de medir. Sim. Por exemplo, o WhatsApp, é muito difícil medir o que acontece no WhatsApp. O Facebook, que é o dono do WhatsApp, alega que tudo é criptografado, né, por isso é difícil de se rastrear coisas ali, mas o WhatsApp tem um efeito horrível com essas mensagens enviadas aí rapidamente. Especula-se aí que a maior parte das notícias falsas vem inclusive do grupo da família, que é onde acontecem as principais discussões, né? Um campo de guerra, praticamente. Até algumas pesquisas já apontam isso, até aquele grupo do monitor do debate político, que é da USP, eles fizeram uma pesquisa quando da morte da Marielle e chegaram a essa conclusão. Que o WhatsApp tinha sido a fonte, né, a principal. família, o grupo da família. Exatamente o grupo da família. E há também quem defenda um outro lado, por exemplo, no caso do Trump, algumas pesquisas indicam que o eleitor do Trump foi o que mais consumiu fake news, por outro lado é um eleitor que já estava decidido. Então há uma certa dúvida sobre o que isso influenciou nesse eleitor que já estava decidido, né? No caso britânico, já há alguns estudos assim, muito consolidados de informação falsa sobre o impacto econômico da saída do Reino Unido da União Europeia, que foi decisivo, porque a eleição foi razoavelmente apertada.
de tal modo que muita gente impactada pela informação de que você ia produzir uma economia muito maior que de fato produzirá, tenha decidido o voto pela saída do Reino Unido, o que implica que, em momentos que a gente vai viver nas próximas semanas, é altamente provável que a gente seja inundado de informação falsa com vistas a produzir impacto emocional, a produzir algum tipo de mudança no processo de decisão de voto. O que implica que um cuidado que a gente sempre teve, sempre vai ter que ter, e cada vez mais nesse ambiente, é o do ceticismo. Né? As coisas não são verdade porque um parente nosso posta. Não são verdade nem porque é um veículo de comunicação posta. Então, ter o ambiente saudável de desconfiar é crucial para você tomar decisões bem instruídas. Né? Essa é uma dica para a população, né? Da pessoa checar em fontes confiáveis a respeito de uma notícia que ela recebe no grupo da família, por exemplo. Mas a gente sabe que a comunicação, a produção da notícia, ela mudou muito. Hoje a produção ela é muito mais rápida e vem de diversos locais. Mas eu queria saber como que vocês avaliam também o consumo dessa notícia. Se as pessoas que caem nessas fake news, que às vezes leem só a manchete, por exemplo, se isso é uma tendência. Eu tenho batido, eu estou fazendo um projeto de pesquisa e um de extensão pela Estácio com relação a fake news. E eu tenho percebido, principalmente no de extensão, que eu vou até as escolas públicas, eu aplico alguns questionários com notícias falsas e outras verdadeiras, para identificar onde os meninos estão com problema e depois eu volto, né, ensinando quais caminhos eles podem percorrer para não cair nisso. E eu tenho percebido muito que o formato da notícia e a linguagem, em geral, é uma coisa que eles têm dificuldade em pegar. Então, se parece um jornal, parece verdadeira. Se a linguagem não tem problemas técnicos, então parece verdadeira. Né? Eu acho que o caminho é justamente a educação. Eu tenho batido nessa tecla, acho que a tecnologia é super importante, vai auxiliar pra caramba, a legislação também, mas a educação é o que vai promover a mudança de verdade. Porque se você não consegue fazer com que os consumidores sejam mais críticos, mais ativos, né, nessa busca de informação que o Paulo fala, por exemplo, você não vai conseguir, com a tecnologia e a legislação apenas, barrar, porque essas coisas são muito mutáveis. Né? O Douglas estava falando justamente de algumas alternativas que são difíceis de rastrear, de pegar. E cada vez mais, por exemplo, a notícia, hoje já tem notícia falsa sendo produzida com manipulação de voz e de imagem. Então tem um vídeo do Obama, por exemplo, com um discurso que não é dele, que parece ser a voz dele, parece ser ele, foi todo manipulado, né, visualmente, então muita gente acredita que seja dele. Então isso é muito complicado. Cada vez mais as tecnologias, ao mesmo tempo que vão coibir, elas vão auxiliar quem quer produzir também, né, a notícia falsa. Então como é que a gente faz? Só instrumentalizando. A gente teve um caso desse recente aqui, que estava circulando um áudio do padre Marcelo, supostamente, do padre Marcelo, que ele apoiava um candidato, e esse áudio foi disseminado em diversos grupos. Aí, depois de um certo tempo, o próprio padre veio falar que isso era uma notícia falsa, mas ele já tinha, esse áudio já tinha atingido... Tem gente que não acredita que ele está desfazendo isso. Exatamente. Acho que Foi exatamente o que ele disse, né? A pessoa fala, não, porque ela já está propensa a acreditar naquilo, ela já está convicta, né? Então é complicado. Bom, vamos pausar mais uma vez, rapidinho? A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed, Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Queria colocar outra questão, como eu falei a princípio, que no caso do número de pessoas, dos seguidores, né, do Álvaro, que chega a 64%, podem ser robôs. A gente vive em uma sociedade em que as redes sociais têm uma influência muito grande. E o medidor de influência é o número de seguidores. Como que esse número de seguidores, que pode ser em grande parte robôs, pode influenciar a pessoa ter o primeiro impacto de milhares de seguidores e não saber que parte deles é robô? Acho que um efeito colateral dessa lógica das redes é exatamente a percepção que cada pessoa vai tendo de que talvez o jeito de aumentar os likes, aumentar os compartilhamentos, é exagerar no tom. Ou seja, algo que poderia ser discutido em termos civilizados tem que virar uma gritaria, porque quanto mais gritaria ou quanto mais agressividade você adota, maior a chance de que aquilo viralize. Portanto, isso cria também um espaço de incivilidade no debate,
que não é culpa só das redes, é óbvio, tem várias circunstâncias a confluírem para isso, mas que é potencializado por esse ambiente em que o usuário comum já internalizou a lógica que estava presente, por exemplo, no jornalismo popular. A gente está falando de manchetes, de não ler matéria. O que o jornalismo popular historicamente fazia? Fazia manchetes de torcidas. O jornal Dia, em que eu trabalhei, inclusive. O Dia, nos anos 70, tem uma manchete famosa que vendeu muito, que era "Cachorro fez mal à moça". Na verdade, era um cachorro quente estragado na Praça 15 que pessoas comeram. Mas a ideia de alguma relação de zoofilia está claramente associada a uma fraude, que era uma fraude para vender jornal. Portanto, a lógica de que você tem que exagerar no tom, talvez exagerar na abordagem e na agressividade, está muito internalizada pelos usuários a produzir também uma contaminação de baixa capacidade efetiva de conversa, e muito mais xingamento e muito mais acusação mútua. Portanto, acho que a gente tem que ter o esforço pedagógico de aprender os efeitos possíveis associados aos usos das tecnologias. Eu tenho a esperança de que talvez em momentos futuros a gente volte a níveis de civilidade. Muito no futuro, porque nós estamos falando com um mestre, alguém está no meio. Agora, a população, de modo geral, não alcança isso. Não consegue. Não, mas eu acho assim, quanto mais, o Drummond tem uma frase muito, amar se aprende amando. Eu acho que tudo a gente aprende no fazer também. Quanto mais as pessoas se depararem com uma informação na qual elas acreditaram, que verificaram depois que era falsa, talvez mais ela possa ter uma percepção dos cuidados que são razoáveis de ter. Portanto, a gente está no meio de uma onda de mudança tecnológica, difícil a gente ter clareza de aonde isso vai rebater, né? Eu tenho, como dizia o Antônio Gramsci, o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Eu espero que a gente possa usar esses problemas para criar espaços democráticos mais do que espaços de xingamento mútuo, né? E a questão da tecnologia também, eu acho que os dispositivos móveis, sobretudo, que hoje você vai a qualquer lugar, você vai ver as pessoas no celular o tempo inteiro, né? Seja lá o que elas estiverem fazendo, provavelmente o celular vai estar ali. Nós não fomos educados, como o Paulo falou, para essa ferramenta, igual a gente foi, por exemplo, para o livro, né? A gente aprendeu a lidar com o livro, a ler um livro, a entender como que ele funciona na escola, mas ninguém aprendeu isso. Até, por exemplo, esses dias, estava vendo a minha avó, com 93 anos, deram um celular para ela, não sei porque fizeram isso, mas deram um celular para ela. E ela está lá, aprendendo a mexer naquilo, um pouco sozinha, um pouco com a ajuda de outras pessoas que, por sua vez, também não aprenderam com ninguém, aprenderam sozinhas. Então, o uso que a gente faz dessas ferramentas, ele é autodidata. Ele ainda não foi esclarecido, a gente ainda não sabe exatamente qual o potencial que essa ferramenta tem, como é que a gente pode usar. Então, acho que as redes sociais, elas se enquadram aí também, esse compartilhamento. Porque todo. É muito presente no dia a dia, mas é muito recente na história da humanidade. É coisa que não passa... Do ponto de vista eleitoral, essa é a primeira eleição em que talvez você tenha candidatos competitivos com viabilidade eleitoral sem TV. Isso nunca foi possível no Brasil, nunca. Ou seja, se você pegar de 89 até 2014, tempo de rádio e TV era crucial para tornar um candidato competitivo. Pela primeira vez a gente está, se mantiverem as tendências colocadas nas pesquisas dessa semana, com uma candidatura chegando ao segundo turno sem quase ter tempo de TV. Portanto, a gente está no meio de uma transição em que claramente alguns dos parâmetros que serviram até pouco tempo talvez tenham que ser relativizados, não ignorados, mas não transformados no grau de certeza que implicavam até pouco tempo atrás. Para eleições futuras, vai fazer tanto sentido que candidaturas façam o esforço de fazer alianças largas com partidos que, inclusive, não têm relação nenhuma ideológica consigo para ter tempo de TV? Não sei. Pode ser que as estratégias mudem em função do que está acontecendo, né? Portanto, a gente está no meio de uma onda de transição tecnológica com impacto político, cujos efeitos ainda estão sendo muito tateados, mais do que produzindo certeza, né? Professor, mas veja bem, eu acho que isso todo mundo quer saber e eu também quero saber. Para a tomada de decisão, para escolher realmente o seu candidato, ainda vale aquele recurso que a gente usava antigamente, quando não tinha nada disso, que é ir lá e buscar a proposta de governo do candidato, o histórico dele? A literatura internacional e também a brasileira sobre a decisão do voto apontam que fenômenos complexos dificilmente podem ser explicados por uma única variável. Tem um conjunto de coisas, né? Tem a experiência de vida das pessoas, né? Sim. Minha vida melhorou em um governo anterior, eu tenho uma relação com este governo de mais simpatia do que alguém que não percebeu essa melhora. Eu tenho mecanismos de identificação pessoal com o candidato, se tenho ali uma adesão que passa não por proposta, mas por um conjunto de interações de personagem com os mecanismos de identificação e projeção. Então, tem uma série de variáveis que são levadas em conta para entender decisão de voto. E os mecanismos de cada indivíduo não são os mesmos de outro, né? O que algum leva como a variável-chave para tomar decisão não é o que o outro leva. Portanto, a literatura supõe como pressuposto
que não é razoável imaginar que só, por exemplo, a conversação em certos ambientes vai ser suficiente para produzir certos resultados. É isso e um montão de outras coisas que vêm da vida cotidiana, que vêm das preferências. Só para dar um exemplo, no universo religioso, impacta as pessoas a ponto de elas terem certas preferências. As pesquisas mostram que, dependendo de qual universo, elas têm mais tendência de voto à esquerda ou à direita. Se eu sei que a pessoa militou em certas comunidades eclesiais de base, há um forte antecipador de certas preferências de voto à esquerda. Se ela tem valores mais ligados à teologia da prosperidade, há um forte... Então, há uma vida fora da comunicação, uma vida fora das redes, que também impacta as pessoas, né? Há lideranças de opinião que estão fora do ambiente midiático. Mas também não dá para desconsiderar o ambiente midiático e tecnológico. Em que momentos o peso do que circula na rede ou na televisão é maior ou menor? Essa é a questão que desafia os consultores e os analistas. Nunca num cenário tão duvidoso, num cenário onde as pessoas estão tão descrentes, ainda existe toda essa questão com a parte das redes sociais. A população está com muita dificuldade de tomar a decisão. Você vê que está perdida. Isso é muito complexo. Com os nossos convidados aqui, dá para desenhar claramente essa complexidade, sabe, de tão ampla que é essa questão da política. Mas eu queria que vocês informassem para as pessoas se existe algum site, algum aplicativo seguro, porque, como a Janaína falou, existe muita incerteza, muita insegurança. As pessoas não sabem onde, né, buscar essa informação. Existem esses locais assim, seguros? Sim, tem 2 sites bem bacanas que são dicas assim bem práticas, né? Que é boatos.org e farsas.com. Qualquer tipo de notícia falsa que tenha alguma relevância é rapidamente identificada e tratada por esses sites. E os grandes veículos têm também o seu menuzinho lá para poder identificar o que até mesmo um candidato falou que era fake ou que era fato. E só uma ratificação aqui importante, né? Eu havia dito que aquelas pessoas mais radicais elas não vão mudar mesmo recebendo fato, e isso é verdade, mas no grupo da família, que é um grande propagador de boatos lá no WhatsApp, mesmo tendo aquele tio maluco, aquela tia louca, que não adiante o que você vai falar, eles vão continuar propagando aquilo ali, os outros familiares vão ver que aquilo era falso. Então, gostei muito do que o professor falou, né, no sentido de insistir, né, de continuar tentando, porque mesmo que uma parte da população esteja alheia a isso que a gente está discutindo aqui, a gente precisa sim levar esses fatos, independente da visão política, a gente precisa sim. E essas 2 dicas são fundamentais. Beleza, então a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, te dá mais dicas de como se comportar e sobreviver no grupo da sua família do WhatsApp, tá bom? Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Paulo, tem algum posicionamento ainda que a gente não discutiu, que é necessário? Eu acho que é reforçar a dimensão que os colegas têm apontado, ou seja, a gente deve lidar com os fenômenos com um grau de consciência que nem sempre está muito presente. Ou seja, portanto, uma ideia comum na pesquisa em comunicação hoje é o da literacia, do letramento. As pessoas têm que aprender as lógicas, as rotinas, têm que aprender o que está por trás da produção de coisas que parecem ser naturais, né? O Otto von Bismarck dizia que se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas são feitas, lidariam com cuidado com elas. A gente tem que incluir as notícias nisso, a gente tem que incluir as informações nisso, seja feita por veículos profissionais, seja de qualquer espaço. Criar mecanismos de se assenhorar dos procedimentos que estão por trás de coisas que parecem dadas, naturalizadas. O formato do jornalismo sendo aplicado a ferramentas outras que têm pretensões não jornalísticas, mas mesmo do jornalismo. Quantas vezes o jornalismo profissional não foi feito tendenciosamente para produzir certos efeitos? Portanto, a gente não pode ter a ingenuidade de achar que todos esses espaços não estão atravessados por interesses políticos, econômicos. A gente tem que perceber a natureza das contradições que estão no mundo, né? E fazer escolhas conscientes. O mais dramático do processo eleitoral é quando as pessoas votam pelos motivos errados em projetos que não são o que elas querem, né?
milhões de eleitores eventualmente votam num candidato por critérios pessoais, por critérios de identificação pessoal, não tem a menor ideia de qual que é o projeto econômico que está por trás daquilo e que lhe prejudica. Portanto, o pressuposto da democracia é que as pessoas possam fazer escolhas racionais e conscientes segundo o seu próprio interesse. Se elas não conseguem sequer identificar qual é o seu próprio interesse, a gente tem um problema. E que ajuda a entender a crise da democracia no Brasil e no mundo, ou seja, o distanciamento do sistema formal da vida das pessoas. Acho que, portanto, não é só pensar a comunicação no dia a dia, é pensar a comunicação a serviço de recuperar a possibilidade da democracia e a serviço de aprimorá-la, não a serviço de deteriorá-la, como eventualmente pode acontecer se a gente não lidar com o nível de cuidado que essas coisas demandam, né? Pois é. E nesse sentido, os buscadores, as ferramentas digitais ajudam muito, né? Porque hoje, por exemplo, é muito mais fácil você checar um candidato e como ele votou em questões que te interessam, né, do que era antes. Eu acho que essa é uma coisa importante de se fazer, porque igual agora a gente está discutindo muito, toda eleição federal, estadual, a gente acaba partindo para essa discussão de presidente e esquece um pouco, né, dos deputados estaduais, deputados federais, que acabam sendo aí o nosso calcanhar de Aquiles, né, nos momentos cruciais. E aí eu fico vendo, às vezes, gente que me pede voto, gente que tem um posicionamento, às vezes, parecido com o meu, e fala, olha, vota aqui nesse cara que é meu amigo, ou que é meu primo, ou que é meu tio. E aí você vai olhar o partido, e você fala, poxa, mas esse partido aqui votou contra tudo o que eu e você pregamos, né? Todas aquelas votações que tiveram importantes agora atrás e que a gente considerava que era importante, por exemplo, barrar um projeto, esse partido votou para não barrar. Você vai votar nele? Ah, não, mas é porque esse candidato é diferente. Não é diferente. Eles vão seguir a bancada, muito provavelmente. Então também tem essa necessidade de você buscar esse histórico. Então, uma coisa que eu sempre indico quando me perguntam, vai lá e olha, né, os projetos importantes que foram votados nos últimos tempos e que você tem um posicionamento sobre eles e vê como o seu candidato votou. Se ele votou como você pensa, ok, você está num bom caminho. Agora, se ele votou contra o que você pensa na maioria das vezes, então é bom você desconfiar. Então é importantíssimo levar isso em consideração. Eu vejo um risco aí também no estudo que a gente está falando, esses apontamentos negativos que a gente está fazendo em relação às notícias falsas, a como os políticos estão se beneficiando também, tiram a luz do quanto é positivo também as redes sociais para esse processo. Eu acho que a gente tem que alertar para o que é ruim, mas também tem que validar o que é positivo. Muitas vezes as redes sociais, elas nos auxiliam sim. Então a gente precisa ver, ter senso crítico. Sim. Eu acho que o que está faltando é isso, é senso crítico, as pessoas buscarem informação, se informar. Está no grupo da família, viu que a notícia está errada, vai lá e fala, corrige. Se a gente tiver esse posicionamento, se a gente não for só mais um na multidão, eu acho que as coisas tendem a mudar e a melhorar e a gente vê a coisa com discernimento. Porque às vezes a população escuta isso aqui e fala assim, ah, então é assim? Não vou ver mais. Então não quero saber de rede social, já não gosto mesmo e pronto, acabou. Mas não é isso não, vai lá, vai sim, vai conhecer, vai pesquisar. Olha, por favor. Fala, eu vou voltar para o grupo da família. Vou cumprir o meu papel social. Isso é verdade, porque quantas vidas são modificadas positivamente por conta da tecnologia, né? A gente vê, às vezes, vaquinha para custear uma cirurgia que uma pessoa provavelmente não teria a menor condição de pagar. A gente vê pessoas desaparecidas que são encontradas, até, né, animais de estimação que são recuperados. Então, as redes têm um potencial muito grande para fazer o bem, como o Paulo falou, para fazer o mal também, depende de quem está usando, né? Às vezes a minha esposa fala muito, o WhatsApp acabou com a vida das pessoas. Eu falo, não, foram as pessoas que acabaram com as próprias vidas. O WhatsApp está aí, né? Você usa ou não usa. Então, não é uma questão da tecnologia influenciar, é a gente saber usar e a gente acaba voltando a esse ponto. São recursos maravilhosos disponíveis. Sim. Nós é que temos que aprender a utilizar. Infelizmente, a gente ainda não sabe, né? Foi o que você falou, são tantos recursos que a gente não sabe ainda aonde isso vai levar, que lugar que isso vai chegar. Mas não é para desistir, não. Por favor, vamos ver o lado positivo também. Ô, Vitor, e deixa eu só fazer uma defesa aos robôs também, né? Porque esses mesmos robôs são usados para investigar a prestação de conta de candidata, por exemplo. Também isso e criar situações bem constrangedoras, né? Aquilo que a gente chama de custo político, né? Então tem muito robô bom aí ajudando muita gente também. Inclusive robôs que tentam quebrar
alguns algoritmos para poder identificar falhas de sistemas, né, que ser mais do que você pode falar, mas também alguns mecanismos tecnológicos são feitos para tentar descobrir curas de doenças, às vezes pesquisas que um homem demoraria tempos para fazer, são pesquisas muito manuais, o robô vai lá, né, fazendo aquelas probabilidades, então, quer dizer, tem muitas possibilidades. E no caso, esses robôs, eles são direcionados por alguém, né, para assumir algum comportamento, então, no final de tudo, a culpa é nossa mesmo, né? Isso não tem jeito, a culpa é nossa. Bom, para a gente encerrar, considerações finais, por favor. Pegando o gancho dos colegas, e eu concordo inteiramente, ou seja, a gente não pode imaginar que as tecnologias mudam completamente coisas que, no fundo, são humanas, né? Ou seja, os mesmos desafios que estavam dados para a democracia pré-Facebook vão estar dados no Facebook com estruturas e ferramentas distintas. Mas, no fundo, a defesa da democracia tem que ter associação com a escolha consciente sobre aquilo que me agrada, aquilo que não me agrada, e sobre os instrumentos que a gente tem disponíveis para capturar informação na tomada de decisão. O que implica que essas ferramentas, que podem também trazer prejuízo, podem ser usadas para a gente tomar decisões mais conscientes com informação fidedigna que nos oriente. Quem é que concorda comigo? Que projetos eu quero ver implementados? Que políticas públicas eu defendo? Espero que a democracia possa se salvar dos xingamentos mútuos do Facebook e tirar dele o que tem de possível para o exercício aprimorado da democracia. Verdade. E pegando então esse gancho das notícias falsas, sempre lembrar o que a gente sempre falou aqui várias vezes, né? E o Paulo bem pontuou, ser cético quanto à notícia. Então, pesquisar em mais fontes, olhar a data da notícia, que é uma coisa tão importante, às vezes a gente esquece, né? Então, muitas vezes, no afã ali de provar um ponto nosso, vem uma notícia que atende, mas que é de 5 anos atrás, e não tem nada a ver com o contexto atual, e ela acaba servindo de alguma forma e a gente usa, né? Olhar bem o contexto, então, às vezes, fotos, por exemplo, fotografias, a gente às vezes recebe fotografias que a gente não sabe se são reais ou não são, e hoje você tem mecanismos de busca também, o Google Imagens, por exemplo, que você joga uma foto lá e ele vai te falar alguns detalhes dela, de quando ela, pelo menos quando ela apareceu na rede, né? E isso pode te ajudar. Então, às vezes, alguém manda uma foto e fala, olha, essa foto foi desse dia de hoje, e você já tem um registro dela, né, 10 anos atrás, não foi. Né? Então, tomar cuidado com essas questões, que isso nos ajuda muito. E lembrar de uma coisa muito importante que a gente não falou aqui. Se nós podemos mudar de opinião, os candidatos também, ao longo da vida deles, eles mudam de opinião também. E, às vezes, buscam informações lá de trás de um posicionamento, de uma época, de um contexto, e que hoje eles mudaram. Como a gente já mudou de opinião também, então a gente precisa ir verificar a notícia e ver no tempo que isso aconteceu. Tem que ver se essa mudança é apenas de discurso. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Porque é o que muitas vezes acontece. A pessoa vê que o público ele está ou não favorável a uma questão, aí ele parte para isso. Mas está vendo como é que depende de cada coisa? Então a gente precisa avaliar com muito cuidado, a gente precisa pesquisar, precisa aprofundar, parar de preguiça e ir lá decidir com consciência. Eu acho que é isso aí que está faltando. E é extremamente importante se posicionar em relação ao que é mentira. Não ao seu ponto de vista, né, mas ao que é mentira. Então, quando a gente falou aqui dos grupos da família, é muito comum um membro da família pensar, não importa se é mentira, ele pensa como eu, então de certa forma ele está certo. Isso é errado, né? É desonesto demais. Então é comum algumas pessoas apontarem a mentira naquele que prega aquilo diferente do que ela acredita. Mas é importante apontar também dentro daquilo que a gente acredita, né? Ir lá e falar, o tio, eu concordo com você que esse candidato não é legal, mas ele não falou isso, né? A gente precisa se posicionar quando a gente sabe que é, principalmente quem pertence a camadas mais privilegiadas, que pôde estudar, que entende da tecnologia. A gente não pode se abster desse posicionamento, até porque quando o próprio candidato cai na besteira de replicar uma notícia falsa, isso tem um custo muito grande para ele, né? E alguns candidatos fizeram isso, algumas pessoas de importância política grande fazendo. E continuam fazendo. Então isso pesa bastante contra eles. Então acho que é uma obrigação nossa combater isso. E a gente tem, felizmente, ferramentas para poder fazer isso. É uma dúvida que me restou ainda. Existem punições para as pessoas que produzem, propagam as notícias falsas? Você tem um debate hoje, inclusive na Justiça Eleitoral,
no sentido de criar instrumentos que possam, até no limite, levar à inegibilidade de alguém que se elegeu em circunstâncias de informação falsa. Portanto, não é ainda um instrumento existente, mas até já há um debate no mundo jurídico sobre isso, a tal ponto processos recentes terem impactado com informação falsa dinâmicas de resultado eleitoral. Portanto, a gente vai ter que se acostumar com um mecanismo cada vez mais presente na vida do debate acadêmico, do debate jurídico, do debate político, dos efeitos positivos ou negativos associados a essas tecnologias e dos processos de regulamentação que estão eles associados. Ou seja, tem um debate que a gente não pode deixar de fazer aqui no Brasil e no mundo da excessiva concentração em 5 empresas conglomeradas transnacionais de quase toda a circulação de informação que está no mundo. Isso é um problema para os estados nacionais de permitir que um oligopólio privado de empresas norte-americanas domine quase todo o fluxo de informação no mundo. Portanto, esses debates políticos vão ter que aparecer sob pena de, eventualmente, não tendo sido feitos adequadamente, permitirem um controle que eu acho que não é desejável para o ambiente democrático. Uhum. E vocês acham que, enquanto não existe essa legislação que vai punir de forma mais rigorosa mesmo, fica mais difícil combater essas propagações de notícias falsas? Eu acho que difícil talvez não. Acho que o caminho vai muito pela atividade individual, ética de cada um, como o Douglas falou. Se você tem a condição de identificar que a notícia é falsa, você sabe e tem ferramentas para mostrar isso, você não pode se privar de apontar, né? Você não pode se privar de se posicionar. E é o que muitas vezes a gente faz, porque fala, deixa para lá, essa pessoa aí não insiste nisso, mas não é, né? Porque no fundo a gente está contribuindo para igual eu falei lá no início, uma discussão que tem outras pessoas assistindo, não só você e o seu interlocutor ali. Eu vou te fazer um desafio, tipo assim, me responder em 20 segundos. Se a gente vê muito ódio na internet, nos comentários, e a gente vê que não tem leis assim efetivas nesse cenário, a internet vira uma terra sem lei? Não, denuncie. As ferramentas têm, sempre as ferramentas têm a opção de denunciar. Então, se as pessoas denunciarem, os próprios algoritmos dessas ferramentas buscam isso, mas a gente sempre pode denunciar. E as contas fake no Facebook são proibidas. Okay. Muito obrigado, gente. O nosso programa está chegando ao fim. A gente teve um momento de muito conhecimento por causa de vocês. Eu aprendi bastante. Eu também. Muito obrigado. Obrigado. O convite está feito para vocês voltarem em outras ocasiões. Deu para aprender muita coisa, né, Janine? Nossa Senhora, muita coisa. A população, tenho certeza que vai sair bem informada daqui hoje. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a você aí de casa, espero que a gente tenha te ajudado a saber como se comportar naquele grupo da família e também como checar se a sua notícia que você está recebendo é verdadeira ou não. A gente tem um encontro amanhã aqui na mesa de debates, às 11 horas da manhã, então espero te encontrar. Tem também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento de um jeito muito simples. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.